Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina, coisa boa, estamos de volta, graças a Deus, nós estamos aí neste feriado, a todos vocês que estão na cidade de Imperatriz, cidades vizinhas, a você que é aqui da nossa região, outros que aproveitaram o feriado e estão aqui na nossa região, a todos vocês aí o nosso carinho, obrigado pela preferência aqui no canal 19.1, para a gente sempre um prazer enorme ter você aqui conosco, apreciando, né, e acompanhando as informações, as notícias, entrevistas. Agora, Imperatriz, sempre de segunda a sexta-feira, nesse horário de 1 às 2 da tarde. Para a gente, prazer enorme para você que está aí no sítio, na chácara, fazenda, no seu apartamento, sua casa, ou você mesmo aí no comércio, na indústria. Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho da audiência. Bom demais estarmos juntos. Além do canal 19.1, está aí na telinha também as nossas plataformas digitais. Obrigado a você aí que nos acompanha. E olha, o nosso zap aí, ó, 982264955. Através desse zap você tem contato direto aí com a nossa produção, Denis Lopes sempre atendendo você. Então, alguma reclamação, reivindicação, você tem alguma sugestão, manda pra gente através do zap, certinho? @TV Meio Norte TZ, esse é o nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, siga lá. Para a gente sempre um prazer ter você também nos seguindo. E lá você tem notícias, informações o dia inteiro e todo dia, certinho? www.tvmeionorte.com, esse é o nosso site. Nosso site, em qualquer parte do Brasil, do mundo que você for, você acessa o Agora Imperatriz e nos assiste ao vivo. Tá aí, ó, www.tvmeionorte.com. E para você que quer rever alguns programas nossos ou a toda a programação, você acessa também o nosso YouTube, TV Meio Norte Imperatriz. Tá? E, portanto, são os nossos canais abertos para você nos acompanhar, nos assistir. Denis Lopes, tudo tranquilo? Já almoçou hoje, Denis Lopes? Não? Ei, rapaz, por isso essa carinha aí, né? Tá certo, mas bora trabalhar, né? Tá certo. Olha, o Movimento Popular pela Democracia continua com manifestações pacíficas em todo o Brasil, de Brasília e espalhando por todo o Brasil. A gente está vendo essas manifestações e acompanhando. Aqui na cidade a concentração é nos 50 bis. E quem tem mais detalhes para a gente é o repórter Gil Rodrigues, na tela. Olá para você que nos assiste, estamos aqui em frente aos 50 bis, vamos falar sobre esse dia importante da democracia brasileira, 15 de novembro, vamos falar com o professor Rubens Alves. Professor, hoje é um dia importante, né, democracia, é o dia da... e também que o Brasil se junta inteiro para essa questão dessas paralisações em todo o Brasil. Nós estamos aqui para lutar pelo direito, reivindicar por uma coisa legal, que nós sentimos na pele, ou seja, nós aproveitamos também, nós começamos aqui desde o dia 1º, nós estamos aqui, tem muitos amigos que ficam e pernoitam, como por exemplo, eu estou aqui diretamente, sem ir em casa, 5 dias, mas ao todo são desde o dia 1º. E a gente está o seguinte, é porque nós sabemos que nós estamos morando em um país que é onde a democracia existe, mas o poder constituído, através dos nossos ministros, estão nos tirando o poder, estão nos tolhindo a liberdade, poder de ir, de vir, aquela liberdade que nós teríamos que ser. Então, nessa última eleição que nós tivemos agora, principalmente no segundo turno, nós sabemos que a eleição não foi uma eleição justa, foi uma eleição indigna, onde nossos votos, ou nossa escolha, não foi uma coisa verdadeira. Então nós estamos aqui para reivindicar os nossos direitos. Nós queremos que o voto, a pessoa que nós escolhemos, sabe, que esse voto seja uma coisa válida, que seja uma coisa verdadeira. Até mesmo porque o outro lado nós já conhecemos. Quem vem para cá, quem está vindo, que o próprio STF elegeu, que já tirou ele da prisão. E quando ele tirou ele da prisão, nós já sabíamos que já estava armando um sistema para elegê-lo, para quê? Para ele voltar a roubar, para ele voltar a destruir o nosso país. Eu acho que muita gente que vai me escutar agora, muitos estudantes, pessoas idosas, adolescentes, tá? Precisam saber, ou procurar saber, o que foi que esse cara fez durante 16 anos pelo nosso país. Destruiu praticamente o nosso país. Hoje nós estamos numa economia praticamente uma das melhores do mundo. Por que eu digo isso? Porque nós superamos praticamente a nossa economia. Hoje, apesar de nós estarmos saindo de uma pandemia, de uma guerra civil lá na Ásia, entre a Ucrânia, certo?
e a Rússia, nós estamos o quê? Numa economia muito boa, sólida, boa, onde a gente pode comer, por exemplo, hoje o emprego está bombando. E o emprego só bombou mesmo, tá? O emprego só bombou quando tinha o governo militar, que muita gente fala que não foi governo militar, que foi ditadura. Não houve ditadura. Agora, gente, nós estamos vivendo uma ditadura. Naquela época eu era bem criança, tá? Nos anos 70 para os anos 80, onde o pessoal muito fala em ditadura porque desconhece a realidade da coisa, tá? Não estudaram praticamente a educação moral e cívica no USPB, que foi tirado das escolas. Por quê? Porque aquilo instruía o ser humano. O jovem, instruir o jovem a conhecer a pátria, dar amor à pátria, dar amor, aqueles resgates que o Bolsonaro nos trouxe, tá? De resgatar a nossa bandeira, a cor verde e amarela, ser patriota. Isso aí não tem dinheiro que pague, gente. Tá certo, o professor Rubens dando aula aqui sobre a democracia. Conversar também com o Moacir Gonçalves, né? O professor já falou tudo, mas hoje é um dia importante para a democracia do país. É verdade. Eu estou contente de estar aqui com os cidadãos patriotas aqui. E o que eu estou vendo, né, não só aqui em Imperatriz, mas em todo o Brasil, o brasileiro está resgatando aquele amor à pátria. E parabéns também aos brasileiros que estão lá no exterior, né, que a gente está vendo como é que eles estão se ajuntando, protestando. Por quê? Porque nós não podemos deixar isso acontecer no nosso país, né? Como o professor falou, implantar o regime socialista, comunista. Não, nós não queremos esse tipo de regime no Brasil. Então vamos lutar de forma pacífica, igual os brasileiros estão fazendo, em todos os lugares, né? Nós estamos respeitando, aqui estamos em frente aos 50 bis, o pessoal delimitou onde que a gente pode ficar, sem problemas. E os pais estão dando uma aula para os seus filhos, porque a gente tem visto aqui muitas crianças. Essas crianças hoje, lá no futuro, elas vão lembrar que os pais dela levaram ela para participar desses movimentos no Brasil. E parabéns também aos idosos, porque a gente vê muitas pessoas idosas aqui participando desse movimento. Então o Brasil está de parabéns e forças aí para o Bolsonaro, que Deus abençoe ele, que Deus abençoe o Brasil e abençoe as Forças Armadas. Tá certo, obrigado Moacir Alves com a gente por aqui também. Conversamos com o professor Rubens, né, também que deu uma aula aqui de democracia, e com essas informações a gente volta com você aí no estúdio. Muito bem, então tá aí para você algumas manifestações, né, a manifestação em Imperatriz. Aliás, é bom lembrar que não essa manifestação está desde o dia seguinte às eleições, né, em outubro, tá? Então, todo mundo segue aí de plantão por todo esse Brasil, aí nos quartéis, né, principalmente diante aí do Exército, né, justamente nessa proposta. Muito bem, olha, uma criança de 6 anos morre durante um tiroteio envolvendo um policial e um assaltante na periferia de Teresina. A família está revoltada e pede justiça. Na tela. A troca de tiros que matou a criança Débora Vitória Gomes Soares Batista, de 6 anos, chocou Teresina. Fomos até a casa dos familiares, que estão em estado de choque. Nós estamos aqui na rua Jaicós, bairro Ilhotas, zona sul de Teresina. Foi exatamente aqui neste trecho que aconteceu a tragédia. O policial militar estava bebendo aqui na esquina da casa dele, segundo a dona Daiane, quando um criminoso chegou com uma motocicleta. Ele estava armado, a vítima mora exatamente ali, bem próximo da casa do policial. O assaltante então parou na frente da casa dela, anunciou o roubo, pediu o celular da vítima, ela cedeu, mas o policial percebeu a ação criminosa e atirou. A dona Daiane disse que o bandido também atirou, portanto houve uma troca de tiros. Ela afirma que o disparo que matou a filha dela partiu da arma do policial militar. Daiane Dias de Souza Gomes, de 30 anos, nos recebeu em casa com a fotografia da filha em mãos. A manicure mostrou o ferimento provocado pelo tiro que atingiu a coxa dela e que quase transfixou as costas. Daiane
falou sobre como o criminoso a abordou com a filha. Eu desci com a moto, ela subiu na moto, no tanque da moto na frente. Quando ela subiu, eu só escutei, passa o celular. E eu entreguei o celular para ele. Quando eu virei assim, eu dei o celular para ele. Ele já tinha parado aqui, ó, do meu lado. E eu entreguei o celular. Quando eu entreguei o celular, ele só disse assim, não atira. Quando ele disse não atira, eu já senti minha filha caindo do lado aqui. E eu já senti ela derramando sangue. A pequena Débora foi alvejada com um disparo próximo da costela e do peito. Os primeiros atendimentos foram prestados por familiares e vizinhos até a chegada do SAMU. A criança não resistiu e morreu nos braços da mãe. Na hora que pegou aqui o tiro nela, que ela caiu do meu lado, eu já senti, eu agarrei ela e saí correndo para dentro de casa. Eu nem senti que eu também estava baleada. Eu nem senti. Quando eu deitei aqui, que eu sentei aqui no sofá com ela, que ela deu o último suspiro. E aí pronto. Aí eu só quero justiça, eu quero que o bandido permaneça preso, porque ele já assaltou muita gente por aqui. Ele já tinha feito um assalto ali em cima. E aí ele veio, fez isso. E por conta dele também, o policial, que ele não tem preparo nenhum. Não sei nem se ele está na polícia por mérito ou se foi botado. Porque uma pessoa, do jeito que ele reagiu, eu tenho certeza que ele não tinha preparo para estar com a arma na cintura. A avó de Débora está desesperada com a violência e pediu justiça. Só que nós queremos é justiça. Porque nós não podemos mais viver nesse mundo desse jeito. Sem justiça, porque nosso país não tem justiça mais. Nós não temos mais segurança na nossa casa, na rua, em qualquer lugar, no trabalho. Minha neta era meu amor, era minha vida. Arrancaram um pedaço do meu coração e levaram. A casa onde mora o policial está fechada. Ninguém apareceu para conceder entrevista. Um dos tiros atingiu uma janela. Helderson, tio da criança, desabafou. Sinto com saudade e raiva também ao mesmo tempo, entendeu? Porque uma situação dessa é muito complicado você discernir palavras, entendeu? Após o crime, a polícia militar passou a procurar o suspeito. Um homem está preso. A investigação pertence ao DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Somente um exame de microcomparação balística vai determinar de qual arma saiu o disparo que matou Débora. Segundo informações, foi apreendido um simulacro de arma de fogo e uma arma de fabricação caseira que, como se diz, calçava um projétil calibre 38. Mas isso aí, quem vai dizer a eficiência dessa arma é o Instituto de Criminalística. Agora, há versões. A mãe, inclusive, eu vi na imprensa, que falou que realmente os bandidos não atiraram, que passou uma pessoa, que só depois o bandido atirou. Mas isso aí, essa dúvida, será tirada pelo exame de eficiência e também pelo exame de microcomparação balística. Sempre uma situação lamentável, sempre uma situação que entristece. A gente, de longe, sente, né, a situação, o drama da situação. Agora você imagina aí os familiares, né? Criança, 6 anos, quase a mãe também perde a vida, e isso por conta de um celular, né? de um celular. Quanto custa uma vida? Então é complicado. E aí a complicação agora para o policial também, que reage. É preciso, a gente sabe do trabalho dos policiais, do preparo dos policiais, a importância de se preparar, a importância do controle emocional num momento como esse, sabe? De você ter domínio da situação para que você possa agir ou reagir a uma situação como essa. Mas é a perícia que vai dizer de fato aí o que aconteceu e quem de fato foi o autor dos disparos que acabou ceifando, tirando a vida dessa menina, né? Lamentável. A gente vai para um breve espaço comercial. Nós estamos aqui no nosso Novembro Azul
e a gente conversa daqui a pouquinho com o Dr. Calielton Ribeiro, que é urologista, e a gente vai conversar com ele a respeito da importância desse Novembro Azul e, claro, de todo o ano, né, de todos os dias do ano, para que a gente possa ter uma saúde. A saúde do homem é o tema, daqui a pouquinho a gente volta já. Segura, rapidinho. Nós estamos no nosso Novembro Azul, esse mês de suma importância, como os demais também, que sempre tem uma ênfase. Esses 2 últimos meses nós tivemos aí justamente o Outubro Rosa, destacando, né, e enfatizando a importância da prevenção e o tratamento do câncer de mama, e agora o Novembro Azul, o câncer de próstata especificamente e a saúde do homem de modo geral. E eu tenho o prazer de receber o urologista Dr. Calielton Ribeiro aqui no nosso jornal. Doutor Calielton, é um prazer. Primeiramente, prazer revê-lo, né? E tê-lo aqui com a gente. Boa tarde. Prazer é todo meu. Boa tarde, pastor Laís. Boa tarde a todos. Bom, a gente está aí nesse mês de suma importância. Sempre a gente destaca que, apesar da ênfase desses meses, né, que cada um com as suas cores, a gente bem sabe que as doenças, elas não têm cores e nem datas, né? Verdade, né? A campanha Novembro Azul, ela foi idealizada, na verdade, numa brincadeira de amigos na Austrália. Durante aquele mês, eles definiram que todos usariam bigode, né? Então raspavam a barba e deixavam o bigode, falavam assim, vai ser o mês de nós homens, então nós vamos nos cuidar, vamos nos divertir. Então surgiu aquela campanha e acabou que alastrou-se pelo mundo, né? Sabemos que os homens, eles já pela cultura em si, quando uma mulher completa seus 14 anos de idade, o pai e a mãe falam assim, minha filha agora é uma moça, você vai agora acompanhar com um ginecologista. E nós homens, completou 14 anos, te vira, toca a vida, quando chegar nos 40 anos, alguém vai cuidar de você. E qual é o cuidado? É um toque. Então é uma coisa até estranha. É como se nós homens só nos restringíssemos à próstata, né? Poxa, nós temos muito mais do que isso. Então o Novembro Azul, ele serve para a gente sim falar sobre a próstata, mas também para falar outros problemas que assolam nós homens, né? Como a disfunção erétil, como uma ejaculação precoce, como o câncer de pênis. Né? Então, muitas vezes o paciente ele faz uma avaliação urológica achando que vai apenas cuidar da próstata. Mas quando chega lá, a gente faz uma avaliação por completo. Vamos ver como é que está a pressão desse paciente, como é que está o colesterol, como é que está o triglicerídeo. Então, a próstata ela fica em último caso. Então, o Novembro Azul é se despertar para que o homem não cuide apenas da próstata, mas também faça uma avaliação geral, seu check-up. Bom, a gente, em se tratando de homens e de modo geral no Brasil, há alguma característica específica do Maranhão que a gente tenha em termos de saúde de homem? Na verdade, quando a gente fala em si da saúde do homem em todo o Brasil, né, os programas de estatísticas em relação ao número de pacientes que vieram a desenvolver câncer durante o ano de 2022, estima-se que foram 65 mil novos casos. Né? Sabemos que a estatística brasileira não é tão conclusiva porque não há uma notificação daquilo que você se vê no consultório particular e daquilo que há no SUS. Então você não tem esses dados, né, para cruzar os dados e ter o número exato. Mas o Maranhão ele está na mesma proporção em relação aos outros estados da federação. Porém, nós, os ocidentais, nós temos uma incidência maior de câncer do que os orientais. Isso já está comprovado porque há uma relação com a obesidade, né, os fast foods da vida, comidas industrializadas, um alto consumo de gordura. E também, outro fator de risco, né, que nós temos, além dessa parte da obesidade, é o sedentarismo. É comprovado que pacientes que praticam atividade física e têm uma alimentação equilibrada têm um menor índice de desenvolver o câncer de próstata. Olha, a questão, ainda é real aquela estatística, por exemplo, o câncer de pênis ainda é um fator maranhense, assim, de destaque? Sim, apesar de o câncer de pênis não ser comum, não é tão frequente a gente ter esse caso no consultório, porém, no Brasil, o Maranhão é o campeão. É o estado da federação com o maior número de câncer de pênis. E as pessoas falam assim, poxa, mas eu nunca ouvi falar, mas é porque realmente quem tem um pênis amputado não vai falar, não vai estar, mas no consultório é comum. Né? E aí, quando você diagnostica uma verruguinha no pênis, que é o HPV, então todo homem que está me escutando agora, se você tem uma verruguinha, não acho que é um sinal, não, isso apareceu tem 10 anos, não está causando problema algum, mas em determinado momento pode virar um câncer. Então quem tem verruga genital tem que estar fazendo a cauterização. E o câncer, ele começa com uma pequena feridinha, uma pequena úlcera, e é muito lento. Então o paciente, não, eu vou passar aqui uma pomadinha, um cremezinho da esposa, vou passar um produto natural, e ele vai deixando, e a cada dia vai crescendo. Se eu faço a retirada do câncer de forma inicial, eu tiro só aquele pedacinho,
Então não vai ter problema estético do pênis. Porém, a maioria dos homens já chegam com um problema muito grande, então já tem boa parte da glande, né, da cabeça do pênis comprometida, então você tem que fazer uma ressecção que é muito traumático para o paciente, né? Então, tudo no início resolve. Então, o recado para todos os homens que têm verruga genital HPV tem que tratar. O risco de câncer é altíssimo de pênis. E também homens que têm fimose e não conseguem fazer a higiene adequada, né, da glande. Se você tem fimose, você tem que operar, porque se você não lava a sujeira na glande do pênis, também é responsável pelo câncer. Aliás, uma cirurgia simples, né? Cirurgia muito simples, né? Então você tem uma cirurgia aí divulgada, também que você tem como ter acesso ao SUS para realizar essa cirurgia. Então quem tem fimose, por favor, faça a sua cirurgia, porque induz no futuro a um câncer de pênis. Olha, isso é super... e uma coisa também que a gente tem lido, e aí o doutor vai confirmar, que a prevenção desse câncer de pênis é simples, né? É simples. Água, sabão e também quem tem fimose resolver fazer sua cirurgia, e quem tem verruga genital fazer a cauterização. Porque o HPV ele é muito comum, tanto que o governo agora incentiva os adolescentes a estarem vacinando pelo HPV. Né? Só que a vacinação cobre 4 tipos de HPV, que são os mais cancerígenos. Doutor, e quantos tipos de HPV nós temos? Mais de 150. Que coisa! Então, mesmo se você ter qualquer verruga, eu vacinei, mas tem uma verruga, não importa. Se você vacinou e tem uma verruga, pode ser outro subtipo de HPV. Então, da mesma forma, você tem que fazer a cauterização. Então, o Novembro Azul, ele fala muito sobre a questão do câncer de próstata e também do câncer de pênis, porque tudo no início, né, pastor, tem jeito. Então, por exemplo, se eu descubro um câncer de próstata inicial, a minha chance de cura é de 90%. Qual é o câncer que dá essa chance? Na verdade, 90% de chance de cura quando ele é descoberto na fase inicial. Só que o recado para você, homem, é que quando é inicial, você não vai sentir nada. Então, por isso você tem que ir no consultório sem sentir nada. Então, para que eu vou no consultório se eu não estou sentindo nada? É porque se eu faço o meu PSA, que é o exame de sangue, e eu faço o meu toque todos os anos, do ano para o outro, se houver alguma alteração, significa inicial, porque foi do ano para o outro. Okay. Então, dá para resolver com 90% de chance de cura. Agora, se eu deixo isso para depois, aí o câncer já é um câncer avançado, ele vai passar para os ossos. Todo mundo que está me escutando aqui, que tem um parente na família, sabe como é que é a morte, a parte final de um paciente com câncer de próstata. Dores ósseas, paciente idas e vindas para o hospital, os filhos cansados porque estão todo o tempo levando o pai para o hospital, toma paracetamol, dipirona não funciona, tramal não funciona, daqui a pouco está na morfina, usando sonda, é toda uma complicação, sangue. Então, o alerta, né, é para que os homens se cuidem, porque inicial, 90% de chance de cura. E se for uma fase terminal, o paciente vai sofrer lentamente, né, por uma coisa que tem como você resolver. É um exame de PSA, um exame de sangue, que é né, gratuito pelo SUS, você tem a carreta, né, da saúde na cidade disponibilizando de forma gratuita, e um toque é um exame de 7 segundos, ou seja, 7 segundos, então você já vai estar tranquilo e vai estar sabendo o que está acontecendo com a sua saúde. A gente até fala, né, você pode atravessar a rua de 2 formas, olhando e sabendo se vem algum carro ou não, ou então você fala assim, não, vou vendar meus olhos e seja o que Deus quiser, vou atravessar a rua sem olhar para lado nenhum. Poxa, a gente tem que passar pela vida com cuidado, né, pastor? Aproveitando, né? E uma das coisas também aqui, eu já sofri de uma prostatite. Fala um pouquinho a respeito dessa prostatite, porque eu sei por experiência pessoal, que também não é fácil. E fala um pouquinho sobre essa questão. E se prostatite, o que é? E se ela pode avançar por um câncer ou não? São coisas diferentes? São coisas diferentes, mas boa pergunta, porque, pastor, a próstata é uma glândulazinha do tamanho do limão que fica embaixo da bexiga. Então, aqui é a bexiga, aqui embaixo vem a próstata. Quando o canal da urina sai da bexiga, passa por dentro da próstata. Então, a próstata, na verdade, ela abraça o canal da urina. Quando essa próstata inflama por uma infecção urinária, o que acontece? Todo o que inflama, incha. Quando ela incha para fora, mas ela também incha para dentro, apertando o canal da urina. Que é a prostatite. Que é a prostatite. Então, dá muitos sintomas, o paciente tem dificuldade para urinar, ele tem que fazer força para urinar, arde muito, daqui a pouco ele começa a ter febre, começa a ter calafrio, fica com um desconforto nas partes ali íntimas. E aí isso pode levar ao quê? A inchar tanto que trava o canal da urina e vai para a sonda. Isso. E aí tem que passar uma sonda, entrar com antibiótico. Então, quando a gente fala sobre a próstata, a gente não fala só sobre câncer, porque você tem o câncer, você tem a inflamação, que é a prostatite, e você tem também um crescimento benigno da próstata. Só que a gente só fala sobre o câncer, existe o crescimento benigno. O crescimento benigno, ele vai acontecer em 80% a 90% de nós homens. Ou seja, só tem 2 tipos de homem no mundo que não vai crescer a próstata.
o sortudo e o que morre cedo, porque a maioria de nós vamos ter. Então essa próstata ela cresce apertando o canal. Então todo homem, aqui a partir dos 40 anos que está me escutando, geralmente começa a ver que o jato da urina começa a ficar mais fino. Termina de urinar, às vezes tem a sensação de que ficou urina para trás. E às vezes começa a acordar mais do que 2 vezes à noite. Tudo isso que eu falei aqui são sinais de que a próstata começou a aumentar. Jato começa a ficar mais fino, né? Às vezes tem que concentrar e tem que fazer um pouquinho mais de força para começar a urinar, e a sensação que não esvaziou. Isso é crescimento benigno, não é câncer. E se está acontecendo isso, o tratamento é com medicamento, mas mais uma vez, de forma inicial é fácil tratar, você trata com medicamento. Porém o paciente ele só vai quando está com 75 anos, com a próstata já muito grande, aí você vai ter que operar. Então o recado é, a partir dos 40 anos nós temos que fazer a nossa avaliação primária e desde cedo. Todo ano, a partir dos 40 anos, qual é o exame que você vai fazer, doutor? PSA. Você vai lá, faz o PSA, que é o exame de sangue. E a gente faz a avaliação geral, hemograma, açúcar, colesterol, vamos ver a taxa hormonal. 45 anos, PSA, 46 anos, PSA, 47 anos, PSA, 48. Quando eu completo 50, aí eu começo a fazer o PSA e o toque, os dois. Doutor, mas todo ano tem que fazer o PSA e o toque. Mas tem uma exceção, a exceção é, se eu sou afrodescendente, se eu sou negro, eu tenho que começar a fazer a partir dos 45 anos. Os afrodescendentes têm uma incidência maior de câncer de próstata. Então eles fazem o toque a partir dos 50 anos de idade. E você que já teve um pai, um irmão que teve o câncer de próstata tem que começar a fazer a partir dos 45 anos, porque é um fator genético também implicado nisso. Olha, de suma importância tudo isso, e enquanto o doutor falava, nós temos dois colegas que estão aqui acompanhando, eles nem piscam, doutor, só olhando assim, e é isso, a gente precisa prestar atenção mesmo nessas situações. E uma coisa também importante, né, como as mulheres já têm uma cultura, né, de prevenção, é importante também que a esposa incentive o marido, né? Sim, na verdade a esposa, a maioria dos homens quando vão é porque a esposa fica ali no pé. As esposas vão e os homens são levados. São levados, elas vão lá, você tem que se constar, você tem que fazer sua avaliação, porque a esposa, a mulher ela tem uma coisa diferente de nós homens, né? O homem, ele é assim, ele sente uma dor, ele, não, isso aqui vai passar, deixa para amanhã. Mas na hora que ele escuta uma zoadinha no motor do carro, uma zoadinha no motor da moto, no mesmo dia ele vai levar, porque ele fala assim, não, isso aqui pode gerar uma coisa maior. Então a gente fica muito ligado em outras coisas e não a nossa própria saúde. Já a mulher, a preocupação dela não é com ela em si, a preocupação dela é com o núcleo familiar. Porque ela pensa assim, esse homem ele não encontra a chave do carro, o óculos está no rosto dele, está procurando onde é que está o óculos. Então, sem mim, esse homem, meu Deus, o que vai ser dele? Ele fala assim, esse menino não acorda para ir para a escola. Se eu morrer, esse menino não chega a formar, ele não vai ser ninguém na vida. Então, a preocupação dela é com o núcleo familiar. Então, ela se cuida para poder cuidar dos outros. Nós, homens, temos que ter essa mesma mentalidade, porque quem foi criado sem pai sabe quão difícil é. Então, se eu me cuido da minha saúde, eu mostro um sinal de respeito que eu quero cuidar também do meu filho. Sonhos que eu poderia ajudar ele a conquistar, né? Ele sem mim, ele não, às vezes não vai conseguir. Isso me faz lembrar aí de quando a gente pega um voo, as instruções coloque a máscara primeiro, né? Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois vai cuidar do outro. E depois do outro. É por aí, né? Exatamente. Nós temos que pensar como em toda a nossa família. Então, todo pai, quando ele está com câncer de próstata, os pacientes terminais, a coisa que ele mais fala tem pacientes que ele sente tanta dor que ele já fala, doutor, eu não aguento mais dar tanto trabalho para minha família. Doutor, não tem um jeito de a gente fazer para que possa amenizar essa dor, que eu possa morrer logo. Eu falei assim, olha, a gente não pode fazer isso, nós estamos falando de saúde, a gente não pode induzir morte alguma. Mas tem pacientes que o desespero chega a tal ponto que ele pede para morrer. Então, assim, porque ele está com vergonha de dar tanto trabalho para os seus filhos. Aí a pergunta é, poxa, se eu posso fazer um exame rapidinho, de 7 segundos, e evitar isso, para que eu vou deixar, né, correr esse risco de ter um câncer, dar trabalho para minha família? E outra coisa, a gente trabalha, né, pastor, tanto, chega ali nos 55, 60 anos, os filhos estão organizados, você também já está com sua casinha, com seu carrinho, você está ali preparando para aproveitar para viajar, aí não, morre. Então, assim, não faz sentido, né? Essa é a idade que a gente tem que estar se cuidando. Doutor Caliato, olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui, revê-lo e tê-lo aqui. A gente sabe do carinho, do cuidado que você tem aí com a saúde. E onde é que as pessoas podem obter mais informações e até mesmo ir atrás de uma consulta? Eu desde já agradeço a oportunidade, obrigado sempre ao carinho do pastor Laércio, né? A gente atende aqui na Clínica Uromai, juntamente com meus sócios, eu, né, Marcelo Mota e Bruno Oliveira, e estamos aqui à disposição. Muito bem, muito obrigado e até a próxima. Viu? Até a próxima, um abraço. Bora cuidar, porque é isso, né? Com a saúde da gente, a gente não pode brincar.
A gente não quer somente uma vida mais longa, mas a gente também quer qualidade de vida, né? Tá certo? Segura aí que a gente volta já já, é rapidinho, não demora. Muito bem, estamos de volta. Eu tenho o prazer de receber aqui nessa oportunidade o Hernani Freitas, empresário na nossa cidade, da área da indústria, e a gente vai conversar um pouco a respeito também desse setor. É um prazer muito grande, Hernani, tê-lo aqui com a gente, viu? Seja bem-vindo. Bom, Imperatriz a gente sempre ouviu, desde que eu cheguei aqui em 97, e desde que chegamos aqui a gente sempre ouvia falar que Imperatriz só tinha uma tendência para o comércio. E de repente a gente está vendo que não é bem isso não, que as indústrias, além das indústrias, uma multinacional implantada aqui, as pequenas e médias indústrias também chegando. É bem isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. É bem isso mesmo. A indústria de Imperatriz ela tem sido mostrado pujante, crescente e muito interessada aqui na região, em resolver os nossos problemas aqui da região. Então, você tem o caso do meu sindicato, que é o Cimetal hoje, que é o sindicato das indústrias metalmecânica, metalúrgicas, de material elétrico, que tem crescido bastante aqui na região, né? Desde fabricação de itens que são usados pela multinacional, que temos aqui na nossa região, como por outras empresas aqui também da nossa região, e as empresas de material elétrico aí, que tem sido uma realidade, né? A geração de energia fotovoltaica hoje é uma realidade na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região. Bom, uma das coisas, eu vim, por exemplo, a minha esposa é lá de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e quando a gente vai para uma cidade de Rio Preto tem hoje cerca de 500 mil habitantes. E a gente, quando chega em Rio Preto, a gente vê também, só para fazer um comparativo, a gente chega lá e a gente vê os distritos industriais, né? Aí a gente vê Distrito Industrial 1, 2, 3, 4, ou seja, são pequenas empresas, né, na área de metalúrgica, que tem várias, pequenas empresas que prestam serviços para praticamente ali São Paulo todo. A importância também dessa vocação, uma empresa como a Suzano que está aqui e outras que vão chegando, em torno dela vai chegando também outras menores empresas para prestação de serviço. Sim, com toda certeza. E não só para atender a Suzano, como também para atender o entorno, porque a Suzano ela traz com ela pessoas que vão procurar casas, então você precisa da indústria do concreto, você precisa da construtora, civil, né? Você precisa da indústria de móveis, né, que vai precisar da metalúrgica para poder fazer as armações. Movimento enorme. Você acaba movimentando todo o ecossistema industrial da cidade e acaba fazendo com que desenvolva a indústria da nossa região. Por exemplo, qual a influência aqui na cidade de Imperatriz de empresa, por exemplo, aqui nós temos em Açailândia, a empresa do ferro, né, e o que o que é siderúrgicas, assim? Siderúrgicas. A siderúrgica, né? O que é essa siderúrgica? Tem alguma influência também aqui para a Imperatriz, algum prestador, ou não? Já é uma empresa à parte? A influência dessas empresas de Açailândia aqui, ela acaba sendo um pouco reduzida, até uma conversa que a gente procura ter, para a gente poder integrar mais com a nossa região, né? Imperatriz, não só Imperatriz, como o Maranhão hoje, a gente tem ainda alguns gargalos na indústria. Por exemplo, as vassouras que a gente consome aqui no Maranhão, elas são fabricadas em grande parte no Piauí. Olha aí, que coisa. Toda a parte de chapas, ferro que é consumida aqui, a maior parte vem do Ceará, vem de Minas, né? Então, isso é uma coisa que a gente luta bastante. O próprio Sistema S vem nos ajudando muito nesses diálogos, nessas conversas. Para quem não sabe, o Sistema S SESI, Senai e a FIEMA. Para a gente poder ter essa realidade cada vez mais forte na nossa região também. É o Maranhão comprando da indústria do Maranhão, né? E não trazendo de fora. Isso de suma importância, né? A indústria de energia com placa solar, como é que está essa situação aqui? Porque eu vi que parece que vem num crescendo, Imperatriz. Vem num crescente. E aí agora agora vem a parte de regulamentação dessas empresas, né? E a gente acabou tomando a frente e trazendo elas para o nosso sindicato para poder ajudar essas empresas, né? Usar um pouco a expertise que a gente tem. Nós temos empresários hoje no nosso sindicato que estão aí no mercado há 30, 40 anos e que trouxeram uma bagagem muito boa de negociação
com os funcionários, né, com os colaboradores, de negociação de convenções coletivas, e a gente quer trazer também isso para as empresas de energia solar, né? Aproveitar que elas estão sendo regulamentadas agora e já aproveitar para regulamentar tudo de uma vez só, né? Aproveitar a nossa expertise nessa área, claro, né? E levar para elas também. Bom, eu recebi aqui de vocês aqui que vocês vão ter aí nesse dia 17 desse mês aqui um diálogo industrial promovido aí pela FIEMA. Fala um pouquinho desse evento. O Diálogo Industrial é uma iniciativa da FIEMA com apoio do Cimetal. Nós estamos fazendo aí a 4 mãos, porque depois da pandemia, o cenário que nós temos hoje é um cenário de reconstrução da indústria, né? A gente passou 2 anos bastante complicados, 2 anos onde faltou matéria-prima, onde a matéria-prima utilizada na indústria subiu muito o preço, onde faltou mão de obra. E aí, graças a um bom momento do agronegócio e da construção civil, puxaram nossos indicadores para cima, puxaram a indústria para cima. Desde o segundo semestre do ano passado, a gente está conseguindo voltar a números melhores do que éramos antes da pandemia. Olha só que coisa. E a gente ficou sem conversar com nossos empresários industriais nesse período. Então a ideia é a gente voltar a conversar com eles e levar o portfólio, porque em 2 anos de pandemia o portfólio do Sistema S mudou. O que o Senai tem a oferecer, o que o SESI tem a oferecer, o que a FIEMA tem a oferecer, são coisas diferentes do que eram 2 anos atrás e muito mais adequadas à realidade atual desses empresários. E além disso, vamos também levar uma palestra, né? A palestra se chama Mude Sua Mente, Aumente Suas Vendas, que é um grande gargalo hoje do empresário industrial, é conhecer o seu próprio produto para poder ofertá-lo de maneira correta, né? Você tem que conhecer o seu produto, conhecer o seu cliente. Se você fizer isso da forma correta, você com certeza... Ficar de olho no mercado? Ficar de olho no mercado. E aí, pequenas mudanças no pensamento do empresário geram uma grande diferença no resultado. Com certeza. E como é que tem sido assim? Bom, porque hoje a gente tem essa tecnologia... os contatos online que hoje a gente tem assim, num clique você está do outro lado do mundo, pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo, lá do outro lado do mundo agora, através do nosso site. Como é que tem sido isso também para a indústria? Porque você falava na troca de experiência, expertise, e às vezes o que falta justamente é esse ajuntamento de força, organização, para que vocês possam trocar as ideias entre si, mas também trazer outras pessoas e às vezes nem trazer aqui, às vezes a pessoa pode participar de lá, né? Pode sim. Nós hoje em Imperatriz, nós temos uns empresários, como eu falei, né, 30, 40 anos, que são empresários, mas com uma mente muito aberta, né, sempre sujeitos a novas ideias, novas possibilidades. E aconteceu que eles deram oportunidade para a gente mais jovem, que está vindo desse mundo digital, para poder assumir a frente dos sindicatos, para falar por eles, né, falar pela classe empresarial como um todo. Que bom. E tem dado muito certo, né? Nós temos trago novas ideias e temos a indústria de Imperatriz, há algum tempo, ela já começou a ir para o digital também, e eu creio que seja uma tendência. E esse evento, então, é dia 11, dia 17, dia 17 de novembro, pois não? Isso. Vai ser dia 17, quinta-feira, no auditório da FIEMA. Fica ali na rua Monte Castelo, o antigo prédio do SESI. O SESI continua lá, mas agora já tem um prédio lá com o IEL, com o Senai, com o SESI. A partir das 19 horas, né, nós vamos ter a nossa abertura, vamos ter um momento de bate-papo com os empresários, vamos ter a nossa palestra e depois a gente vai oferecer um brunch para que os próprios empresários possam fazer o network dele, possam interagir entre eles. Bom, então tá aí. É preciso fazer antecipadamente inscrição? Como é que funciona? Não. O evento é totalmente gratuito. Aberto? É aberto ao público, é só comparecer. A FIEMA fica no 5º andar e nós vamos estar aguardando a todos. A partir de que horas? A partir das 19 horas. 19 horas. 19 horas. Muito bem. Então tá aí, portanto, esse evento, né, de suma importância. Esse é um repensar, né? Isso. É um repensar para essas novas possibilidades e que são imensas, né? Então a gente agradece a vocês, né, o trabalho que vocês têm desenvolvido. Parabéns aí a vocês, essa turma mais jovem também, assumindo o bastão. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas a gente sabe que se vocês estão aí é porque tantos aqueles que confiaram vocês esse legado, né?
e bem como a outra turma jovem. A gente já entrevistou aqui o pessoal do Conjove, né, que é da parte do comércio, e agora ver vocês à frente do sindicato também, muito jovens, então a gente fica muito feliz. Parabéns, e a gente está por aqui, vamos acompanhando o trabalho de vocês, viu? Muito obrigado, pastor, e aguardo, quem tiver qualquer tipo de dúvida pode estar entrando em contato com a gente, tá? Através do pessoal da FIEMA, pessoal do Senai, pode estar indo até o escritório da FIEMA. Lá tem a nossa secretária Simone, que vai poder te atender, fazer um primeiro atendimento com você, saber suas dores e passar para a gente. Ótimo, muito bom. Só uma dúvida final. Além desses que já são empresários da indústria, outros que estão interessados também podem participar? Podem participar. O tema é aberto a todos, né? Ótimo. A gente quer que esse diálogo industrial, na verdade, ele seja um diálogo da indústria com a indústria, da indústria com o comércio, da indústria com o serviço, da indústria com qualquer outro setor de atividades de Imperatriz. Muito bom. Obrigado, até uma próxima. Viu? Obrigado. Olha só, terça-feira com predomínio de sol e calor, e você está vendo aí algumas imagens, e essas imagens aí colhidas agora, pouquinho, de um lado de Imperatriz, bem claro, mas do outro lado você vê que vai escurecendo aí, com possibilidades de chuva vindo para a Imperatriz. Às vezes essas nuvens conseguem chegar, isso aí é chuva, né? Conseguem chegar até aqui, outras vezes não, né? Ficam aí pelo meio do caminho. Então, em parte de Imperatriz chove, outra parte não, mas está aí, portanto. A máxima chega aos 31 graus hoje em Imperatriz e o tempo deve ser próximo do litoral maranhense, também tempo bastante nublado, com possibilidade de aguaceiros, tempestades a partir da tarde por esse nosso Maranhão afora, né? E agora vamos aí, a região Nordeste, como é que fica essa região Nordeste? Põe na tela. Terça-feira ainda com muito sol e calor em todo o Nordeste do Brasil. Ainda tem previsão de temporais em parte do oeste da Bahia e também no sul do Maranhão. A chuva acontece a qualquer momento do dia, mas o ar ainda segue abafado nessas regiões. Tem previsão até de rajadas de vento moderada. O céu ainda fica cheio de nebulosidade, chove em vários momentos, desde o litoral do Sergipe até o litoral sul da Bahia. A região de Salvador ainda segue muito instável. Por outro lado, o sol predomina e tem previsão apenas de chuva de forma bem isolada desde o litoral do Maranhão até o litoral do Rio Grande do Norte. A capital, Natal, ainda vai ter um dia com bastante sol e temperaturas altas. Não tem previsão de grandes alertas para o litoral, a chuva ainda acontece de forma mais passageira e isolada. Já pelo interior do Pernambuco, tempo firme e bastante seco. Na capital, Teresina, apesar da chuva, o calor ainda continua sendo destaque, com máxima chegando a 36 graus. Em Salvador, ar abafado e máxima de 28 graus, 33 graus em Fortaleza e 30 graus em Natal e também em Recife. Olha, foi encerrada hoje a Copa Imperatriz de Bairros, né, com a presença dos finalistas e a participação de outras autoridades, de algumas autoridades da cidade, inclusive aí a participação do prefeito Assis Ramos, que tem dado esse incentivo sempre, né? A deputada Janaína também se fez presente, a reportagem de Gil Rodrigues. Com a presença marcante de uma torcida apaixonada por futebol, foi encerrado hoje no CT do DNR a 4ª Copa Imperatriz de Bairros. A competição, que contou com os melhores times, teve uma grande festa e uma premiação de R$30 mil para o primeiro colocado e R$10 mil para o segundo. Temos um jogo grande pela frente, sabemos da qualidade da equipe do adversário, mas também temos uma equipe muito forte preparada e aí vamos sentir a temperatura do jogo e de acordo com o que o jogo foi entregando para a gente vai dando o nosso máximo, buscando aí o resultado positivo. O técnico do time da Boca da Mata falou que teve uma semana de preparação para essa grande final. A semana toda a gente vinha martelando com o que a gente ia colocar de melhor dentro de campo. A gente tem uma equipe recheada de atletas, sabe que a equipe deles também não é boba, né? A gente vem com o intuito de chegar e executar, entendeu? Para honrar e coroar o nosso trabalho. E a gente pede aí o apoio de Deus, o apoio da torcida, o apoio de todos aí para a gente conseguir chegar no objetivo de que é o ser campeão. Aconteceu hoje no campo do DNR o encerramento da Copa Imperatriz de Bairros, com a realização da Prefeitura de Imperatriz e CEDEL. A competição teve duração de 1 mês e contou com 36 equipes. A final eletrizante é entre os times Jardim América e Boca da Mata.
O prefeito de Imperatriz, que também é jogador de futebol, falou com muita alegria da realização da Copa. É um dia importante, né, para o esporte. A gente já está fazendo há 4 anos esse evento, tem tido um apoio, né, incondicional da população, dos atletas amadores, né? E até alguns profissionais jogam aqui também. Então, assim, vamos dar sequência nesse trabalho de cada dia que passa melhorar o nosso esporte. Não só no futebol, mas nas artes marciais, na natação, em todas as modalidades. A gente tem alguns carros-chefe, o futebol é um deles, mas tem o jiu-jitsu também, tem o taekwondo, tem a natação, enfim, tem várias modalidades que a gente dá o total apoio. Então, parabéns ao secretário, parabéns a todos que participaram desse evento, sobretudo a população. O secretário de Esporte e Lazer fala da importância desses eventos para a população desportiva de Imperatriz e região. É verdade, a 4ª edição, né, já que a gente projeta e realiza com bastante participação do desporto da nossa cidade. Nós que contemplamos não só a sede do município, mas também com a participação em massa da zona rural. Essa já é a 4ª edição. E a gente está finalizando hoje aqui com o Jardim América e também a Boca da Mata. São as 2 equipes que fizeram a melhor campanha e hoje disputam essa grande final. Já o subsecretário de Esporte, muito feliz, fala de mais um evento sendo realizado com sucesso. Mais uma final inédita, né? Isso mostra que o nível da competição ele tem sempre alcançado níveis superiores, né? Foram quase 40 equipes. E chegaram as 2 equipes de forma inédita, né? Nós não teremos aqui hoje um campeão, um bicampeão, teremos um campeão, né? Isso mostra um equilíbrio muito grande. Ex-profissionais, atletas consagrados no futebol amador, todos reunidos nessa grande festa, né? A gente agradece a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, né? O nosso secretário Luiz Gonzaga, nosso prefeito Assis, em proporcionar, né, um campeonato como esse. Eu costumo dizer que é o maior interbairro do Norte e Nordeste, os números dizem por si só. Você vê aqui hoje casa cheia, né? Uma organização muito bacana e a gente espera que seja decidido dentro de campo aí o título do maior interbairros do Norte e Nordeste. João Lira, presidente da Associação Comercial, também marcou presença na final da Copa de Futebol Imperatriz. Então, Imperatriz está de parabéns. Nesse momento aqui, a Prefeitura de Imperatriz, através da Secretaria de Esporte, o secretário Luizinho e toda a sua equipe, que organizaram essa competição. Já é uma competição de sucesso e cada vez mais vem numa crescente. Isso fortalece o esporte, motiva, fomenta e alegra a vida do jovem, do adolescente e das pessoas que amam e são apaixonadas pelo esporte. A deputada eleita Janaína Ramos fala que é um evento muito importante para a cidade e que no ano que vem haverá uma competição nos mesmos padrões, só que de futebol feminino. E eu percebia que hoje, inclusive fez um pedido, tanto para o secretário de Esporte como o prefeito Assis, para a gente inserir, a partir do ano de 2023, a modalidade feminina. A gente percebe que as mulheres, elas já estão se destacando em várias áreas, tanto no esporte, como na política, como em outros locais, outros setores da sociedade. E aqui, na Copa Interbairros, a partir do ano de 2023, nós teremos, sim, a modalidade feminina para abraçar 100% da nossa cidade de Imperatriz. Os homens e agora também as mulheres. Muito bem, a gente vai ficando por aqui nessa edição de feriado, nesse 15 de novembro. E muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho da audiência. Logo mais às 17h45, nós temos aí o Ronaldo trazendo mais informações para você aqui na sua TV Meio Norte. Então, fique conosco, aqui você fica muito bem informado. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.